Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar a história do cachorrinho Benji. E muito mais que relembrar os filmes estrelados pelo doguinho mais simpático dos cinemas, a gente vai relembrar e conhecer algumas boas curiosidades sobre a série da televisão, onde o Benji virou companheiro de aventuras de uma dupla de alienígenas do barulho. E se você quer saber como o Benji estrelou filmes nos anos 70 e chegou todo pimpão para viver mais aventuras nos anos 80, hoje a gente conta como isso foi feito. Então, se você gosta de relembrar grandes personagens do passado, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Olha, e o Benji, com certeza, eu acho que você concorda comigo, é um dos ser-humaninhos mais queridos da televisão e do cinema. E esse simpático caramelo norte-americano foi criado em 1974 pelo diretor e escritor Joseph Shelton Camp Jr., mais conhecido como Joe Camp. E já no mesmo ano ele virou estrela de um filme, obviamente chamado de Benji. E olha, o Joe Camp conseguiu produzir esse filme com míseros, $500 mil. Só que ele conseguiu fazer com que esse filme rendesse 45 milhões nas bilheterias. E além disso, o filme foi adorado por crítica e pelo público, se transformando em um clássico instantâneo e deixando o cãozinho tão ou mais famoso que outros dogs mais antigos, como por exemplo a corajosa Lassie ou então o heróico Rin Tin Tin. Com isso, o Benji estrelou mais 5 filmes, sendo o último de 2018 ali da Netflix, e ainda fazendo participações especiais em mais 2 longas-metragens do passado. Olha, desses, talvez o meu preferido, seja Benji, um cão desafia a selva. Que também ficou conhecido por aqui como Benji o Perseguido, que assim como todas as outras produções do Benji, tem aqueles momentos de fazer a gente ali, chorar no cantinho. Nesta segunda, o naufrágio, o início de uma perigosa aventura para Benji. Caçadores implacáveis, animais selvagens. Benji, o Perseguido, tela quente, nesta segunda, 9h30 da noite. Aliás, fica a pergunta, quantos cachorros você conhece que viraram até mesmo estrelas de jogos de videogame? O Benji teve o próprio joguinho dele, que foi lançado em 1983, chamado Benji Space Rescue. E antes disso, ainda lá em 1978, o Benji já era tão popular lá nos Estados Unidos que ele ganhou até mesmo um especial de Natal, dirigido novamente pelo Joe Camp. Just what I may appear to be depends on nationality. E foi assim que em setembro de 1983, o criador do cãozinho fechou um acordo com quem? Com a Hanna-Barbera, e os caras produziram uma série do Benji que foi lançada no canal CBS. E esse programa foi chamado Benji, Zax e The Alien Prince e foi exibido nas manhãs de sábado lá nos Estados Unidos, juntando o sucesso do Benji com a mania em cima do fenômeno de filmes como E.T. o Extraterrestre, que foi lançado em 82, e a franquia Star Wars, que nessa altura do campeonato já tinha ganhado um terceiro filme nos cinemas com O Retorno de Jedi. Finalmente, Alteza, o planeta Terra. E essa série do Benji contava a história do príncipe Yub, vivido pelo ator mirim Chris Burton, que tem que fugir, dar no pé do planeta natal dele chamado Antar, já que a coisa ficou feia por lá, graças ao tirano Zanu, que tem um jeitão daqueles vilões de Tokusatsu que só aparece dando ordens sentadinhos no trono, dando o ar da graça praticamente só na abertura da série. O caso é que esse tal tirano, ali com algumas traições de alguns personagens do bem que só são reveladas mais pra frente, conseguiu matar o rei e meter a rainha na cadeia. Só que antes eles conseguem despachar o príncipe junto com o droide flutuante chamado Zax para a Terra. E aí, como o tirano quer capturar o príncipe para não ter ali risco nenhum de uma revolta no planeta, ele manda caçadores de recompensa atrás do moleque. Só que para sorte do príncipe, logo de chegada, ele consegue encontrar ali o tombalatas mais inteligente do planeta, que se junta a ele também ao robozinho Zax e para de correr atrás de pneus alheios para viver altas aventuras na televisão.
Salve, Benji. Cadê o Salve? Por que ele se meteu dessa vez? É, e a aventura é o que não falta, já que os caçadores de recompensa, apesar de serem mais atrapalhados que a equipe Rocket do anime Pokémon, também vivem no pé do trio. Então, a gente tem aqui o ator Joe Rayner como o caçador Kyber e a atriz Andy Bowling como a caçadora Dara, que assim como a equipe Rocket tem o Meow, tem aqui a ajuda do droide do mal nível 10, chamado Zord. Estou recebendo um bip no monitor. Qual a intensidade? 53 MHz. Claro, os dois estão ali sempre dentro de uma van cheia de paranauês, mas parece que nem isso adianta, porque sempre que eles tentam capturar o príncipe levam alguma canelada, quase sempre do Benji, que parece ser mais inteligente que os dois. E aí com isso o vilão mestre Zanu manda alguns outros caçadores pra terra, mas nem essa turma toda da gente capturar o príncipe, apesar de que algumas vezes, olha, eles chegam bem pertinho disso. Outro detalhe é que para sobreviver no ambiente da Terra, que era bem diferente do planeta vermelho, onde essa turma tinha nascido, os antarianos tinham que usar ali umas pulseiras especiais chamadas de Cyper, que por serem essenciais também rendiam pano pra manga em alguns episódios, tanto pro lado do príncipe quanto pro lado dos caçadores. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu assisti demais essa série quando era pequeno, não sei se você notou, mas eu nunca notei um detalhe a respeito dos dois caçadores. Já que simplesmente, do nada, da metade da série em diante, os atores originais simplesmente sumiram de cena e o Kyber passou a ser interpretado pelo ator Dallas Miles, enquanto a Dara passou a ser vivida pela atriz Anna Holbrook. Nós temos que sair desse lugar. Vamos a algum lugar? E olha, vou dizer, eu revirei a internet, mas ó, simplesmente não encontrei nenhuma informação que justificasse essa saída. Sendo que a dupla original aparece no 6º episódio tentando capturar o Benji, o príncipe e os Zax em um tipo de cidade fantasma, e já no 7º episódio os dois caçadores não aparecem. E o problema da vez veio com um grupo de moleques encrenqueiros conhecido como os Vikings. E quando aí o 8º episódio chega, a dupla já é vivida pelo segundo par de atores. Mas agora eu quero saber a verdade. Você chegou a notar isso quando era pequeno? Ou foi igual aconteceu comigo? Passou batido, hein? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. E me conta também, tá curtindo esse vídeo? Aposto que tá, então que tal deixar aquele like felpudo e melhor ainda, vamos compartilhar? Vou até dar uma ideia, que tal pegar aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele seu irmão, aquela sua irmã, não importa, aquela pessoa que quando era pequeno vinha correndo contar que ia passar um filme do Benji no SBT, que ia passar um filme do Benji na Globo, mas só de começar a contar a história, ó, já sabe aquele nozinho na garganta já vinha? Bora lá! E por falar em televisão brasileira, você sabia que a série do Benji fez muito mais sucesso por aqui do que lá nos Estados Unidos? Pois é, por lá o Benji da televisão não caiu no gosto da criançada. Por incrível que pareça, um dos maiores problemas apontados como o fracasso da série foi a produção do estúdio Hanna-Barbera, já que a dupla William Hanna e o Joseph Barbera, que eram dois mestres, eram verdadeiros especialistas em criar desenhos animados de sucesso há décadas, isso não se discute, mas eles não tinham lá muita experiência com produções live action. E também como a grana ali foi mais curta que cobertor de recruta, a grana investida e tal, a galera já naquela época, pensa em 1983, o pessoal já reclamou dos efeitos especiais e do estilo de câmera utilizada na produção. Com isso, a série que estava ali programada para ter pelo menos 2 temporadas foi cancelada ainda em 1983, ficando com 13 episódios e adivinha? Sem final. A Hanna-Barbera ainda tentou ali uma sobrevida com a série, vendendo essa primeira temporada em sistema de syndication, depois do final da exibição na CBS, lá em dezembro de 1983. O problema é que essa tentativa de reexibições não deu em nada. Menos de 30 canais compraram essa série do Benji para reexibir, e aí a série desapareceu lá nos Estados Unidos ainda antes do final dos anos 80. Já aqui no Brasil, a série teve muito mais sorte. Ela foi exibida primeiro na Globo, nos domingos ali de 1985 com o nome Benji. Depois, lá por 1988, ela entrou na programação da Sessão Aventura, onde era exibida às sextas-feiras. E Benji e seus amiguinhos espaciais. Sessão Aventura, de segunda a sexta, 4h15 da tarde.
Depois disso, ali por 1993, a série foi para a Manchete, ganhando espaço nas manhãs da emissora, logo depois do programa Duda Alegria. E a dublagem do Benji foi feita por quem? Pela galera da Herbert Richards, lá no Rio de Janeiro. Então ali, ó, o Pequeno Príncipe de Antar foi dublado pelo grande Cleonir dos Santos, enquanto o droid Zax ganhou a sempre simpática voz do Carlos Marques. Você quer parar com essa tolice? Oh, não. Espere! Já o malvadão Zord foi dublado pelo inesquecível Paulo Flores. E o nosso querido Francisco José dublou o vilão Kyber do ator Dallas Miles, e a Ilka Pinheiro deu voz a Dara, a versão Anna Holbrook. Olha, um elenco de primeiríssima grandeza que deve ter ajudado muito no sucesso da série por aqui, diz aí. Agora, e o Benji da série, hein? Será que ele era o mesmo cãozinho do filme de 74, dos outros filmes que vieram depois? Será que sim? Será que não? Será que era um clone? O fato é que o Benji original se chamava Higgins, e quando ele estrelou o clássico lá de 74, infelizmente ele já era bem velhinho e partiu para o céu dos doguinhos já em 1975. Aí, muita gente acha que o John Camp era o dono do Higgins, mas ele só criou o personagem Benji. Quem era dono mesmo era o saudoso, treinador de animais, o Frank Inn, que encontrou o Higgins em um abrigo de animais em 1960, quando ele tinha 6 aninhos na época, ou seja, ele já era bem velhinho. Depois disso, ele foi lá e treinou o Caramelo Felpudo, que foi ator canino por 14 anos. Inclusive participando de séries famosas, como foi o caso de Pitcow Junction, onde Higgins participou de 6 temporadas como simpático Dog. Darling, your kisses are getting better every day. Steve Allen! Oh, it's you! Sorry. Então, o Higgins, que era o Benji original, depois que ele partiu para o céu dos doguinhos, foi substituído pela filhote dele, a cadelinha Bendin, que também era do treinador Franklin. Foi ela que estrelou os filmes seguintes, todos aqueles filmes, o especial de Natal e a série de 1983, trabalhando como Benji até o filme de 1987, Benji, o Perseguido. E aí, como a vida dos seres humaninhos é mais curta, a Bendin, assim como o pai, viveu até quase 18 anos de idade, mas faleceu no início dos anos 90, depois de curtir uma bela aposentadoria ao lado do dono. Mas me conta aí, curtiu essa história? Gostava do Benji? Gostava mais dos filmes ou da série? Comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você está chegando agora aqui no canal porque gosta do Benji, tem muito mais coisa dos anos 80, dos anos 70 por aqui. Então, se inscreve e bora badalar o sininho. E melhor ainda, se inscreve aí nas nossas redes sociais. Agora, se você já fez tudo isso, quer ajudar ainda mais o canal a continuar produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, que tal se tornar um membro Felpudo Gold? O seu nome aparece aqui no final do vídeo, ainda tem um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!